Uma outra coisa que a gente tem que usar, e que geralmente é usado como colar, né, aqui no pescoço, é a máscara, tá? Que devem ser descartáveis, de filtro duplo, cobrir completamente a boca e o nariz. Isso aí varia de pessoa para pessoa, às vezes o negócio não segura, aí você bota bem aqui, às vezes você bota bem aqui, às vezes você bota uma fita para segurar. Enfim, isso aí varia de pessoa para pessoa, mas segundo a Anvisa, o importante é cobrir a boca e o nariz completamente. Então, permitindo a respiração normal, e quando o óculos fica em cima, fica embaçado e fica uma maravilha, tá? E elas devem ser descartadas após cada paciente. Quem faz isso, total de 0 pessoas, né? E muitas vezes ela é colocada no bolso, o que não é uma atitude considerada biosegura, tá? Primeiro, que se você parar para pensar, muitas vezes já aconteceu comigo quando eu quis economizar máscara, é que quando você bota de volta, você não colocou no lado certo. O lado que estava para fora, você bota para dentro e você fica com muito nojo. Isso nunca aconteceu com vocês? Gente, pelo amor de Deus, botar na bolsa, depois botar de volta e ver que, na verdade, você botou o lado errado. Eu não faço isso porque a minha fica toda suja de maquiagem. Então eu já vejo onde foi que eu usei, né, de base. Base, protetor, enfim, aquela propaganda. Fica sujo, então eu vejo, tá? O que também não é recomendado, você sujar inteira a sua máscara de maquiagem. Então, máscara de pano, ela não tem filtro para certificado pela Anvisa, que é esse filtro de 99%, ela não tem. Tá? Ela é uma barreira mecânica que você pode usar, mas ela não é padronizada. É igual uma touca baraberê lá, a touca, enfim. Eu não usaria, certo? Eu prefiro usar aquela coisa que vem com o selo do Inmetro. Bom, ou quando ficarem umedecidas, o que acontece com muita frequência. Né? A gente não pode atender gripado, mas quem atendeu gripado já sabe, né? Não pode fazer isso. Então é um péssimo exemplo. Um exemplo bom é quando você trabalha muito com rotatório e fica, né? Acaba, como é que fala? Respingando muitos aerosóis, enfim. E aí você pode trocar até mesmo dentro do procedimento. É isso que ele está falando. Não é esperar ficar umedecida para trocar, não. É sempre trocar entre um paciente e outro, ou quando estiverem umedecidas dentro do mesmo paciente. O avental, ele tem que ter mangas longas, tecido claro, então pode ser rosa, verde, enfim, contanto que seja claro, tá? Podendo ser de pano ou descartável. E é importante que ele seja impermeável no processo de limpeza e desinfecção de artigos, o que geralmente não acontece, porque a atendente usa o jaleco que a gente usa. Então, a atendente que lava o material, ela tem que usar um jaleco impermeável, porque por razões óbvias, a água contaminada não deveria estar em contato, mas a coitada acaba tá com a barriga toda molhada da água contaminada, detergente enzimático, tudo, né? Isso acontece e aconteceu na faculdade, quando era a gente que lavava. Então, e tem que ser usado fechado. Não importa o quanto você esteja querendo seduzir, você tem que fechar o seu jaleco e tem que ser gola de padre e fechado até o fim, tá? É uma grande discussão essa questão da roupa branca, não roupa branca, mas em geral, a precaução padrão é você atender de cor clara, sempre que possível, onde o jaleco não está cobrindo. De preferência sapato claro, porque o sapato você vê o respingo melhor, tá? Mas muitas universidades hoje você já não usa mais branco, e ninguém clinica de branco, não vejo ninguém clinicando de branco, né? Eu não, e na faculdade também ninguém usa branco. Ficou uma coisa defasada, mas tinha um motivo, né? Porque se caísse algum contaminante, você teria uma visualização mais fácil. Então, o que o avental protege? Aerosóis, respingos, riscos de origem térmica, mecânica, umidade, agentes biológicos, exposições radiológicas, no caso da vestimenta plumbífera, que aí você usa em todos os pacientes e não só naqueles que você está muito preocupado com crianças e grávidas, mas em todo mundo, inclusive você também tem que usar. Luvas, elas têm que ser de boa qualidade, usadas em todos os procedimentos e impede a infecção cruzada, além da contaminação do profissional. Então,
O que isso quer dizer? Que mesmo que você confie totalmente no paciente, você sabe se o paciente está confiando totalmente em você, se você não está levando algum micro-organismo, que a gente já viu, né, da microbiota transitória para o paciente, então luva é uma proteção para ele e para você. Então, não tem nem o que questionar. Tá? E aquela velha história de que 2 luvas não é necessário, independente do que seja. 2 luvas geram atrito e a luva vai rasgar provavelmente. Então, uma luva protege você durante o procedimento, independente de qual seja isso. Tá? As luvas atuam na proteção contra abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes, choques, agentes térmicos, biológicos e químicos. Dependendo da luva, claro. Você tem luva grossa para limpar, que é aquela luva que a gente compra no mercado, né, luvas de borracha. Você tem a luva de procedimento, que é de látex. Tem a sobreluva, pouquíssimo usada, né, a nossa amiga desprezada, que é muito importante para a gente poder tocar em superfícies. E as luvas de amianto, que são luvas termorresistentes, que devem ser usadas pela atendente. Você tem que, como patrão, você tem que disponibilizar para ela. Tá? É um dos EPIs obrigatórios em clínica odontológica. A atendente tem que ter a luva termorresistente para manipular o material quente da autoclave. Calçados fechados, bonitos ou feios, mas eles devem ser fechados, cobrir toda a sola do pé. Não adianta usar aquela moleca linda, maravilhosa, aquele escarpão da Santa Lola, com aquela meinha bem fininha, branquinha, que as pessoas usam, né, da Lupo, que a gente compra aqui, aquela caixinha pequenininha, que aí se cair o negócio no teu pé, pronto, morreu. Então, tem que usar mesmo aquele tênis grosseirão, que a gente compra ali na Uruguaiana, que é até perto, né, falsificadão, ó, resistente, grosso, você fica horrível nele, mas que quando cair você vai ficar tranquila. Então, é aquele mesmo tênis, sai da academia e vai direto atender com o mesmo tênis, tá? Sem estilo. Em Petrópolis dá para usar uma bota, dá para ficar uma coisa chique, né? Então lá a gente tem um pouco mais de estilo no atendimento. No Rio, em algumas épocas do ano dá, mas em Fortaleza não tem condição. Em Fortaleza não rola botinhas. E para que serve esses calçados? O ideal é que eles fossem de solado antiderrapante também, o que raramente se usa. Então o melhor calçado é aquele bem feio, sabe? Aquele Crocs. Não é propaganda, mas é aquele bem horrível, que ninguém vai comprar porque a gente fica horrível com aquilo. Mas algumas pessoas compram. Então, se alguém tiver, por favor, não se sinta ofendido. Meu filho tem um que em criança é fofinho, mas em adulto é feio. E ele tem solado antiderrapante, é de borracha e cobre todo o peito do pé. Então, ele é muito usado em hospital. E se você acha muito feio, deixa no consultório, você vai linda, chega lá, se desmonta e fica feia. E o paciente nem vai reparar, porque você vai estar com o pé embaixo da cadeira. Tá? Ele é o melhor. E ele protege principalmente contra o impacto de queda de objeto. Daí ele cobre completamente a superfície. Então é a principal função dele. Mas também respingos, choques elétricos, agente térmico. Choques elétricos é ótimo, tem que ser de borracha. Agentes cortantes, escoriantes, umidade proveniente de operações com uso de água. Então tem que ser impermeável. Então assim, não é o que a gente usa. Então vamos repensar o nosso sapato da clínica. Uma questão da aeronáutica, para você ver como as questões da aeronáutica são bem pontuais em biossegurança. Qual seria a sequência da paramentação cirúrgica? Qual a primeira coisa que a gente faz? Primeira coisa. Você coloca primeiro o EPI. Tá? Paramentação cirúrgica. Você chega no consultório, você lava a mão. É a primeira coisa que a gente faz, tá? Mas aí você fez a sua parada lá, você vai entrar numa cirurgia. A primeira coisa que você faz, aí você lembra de Grey's Anatomy, dos médicos lá conversando, tem todo aquele drama naquela salinha antes da operação. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles já botam a máscara, ficam lá destinando veneno, falando mal de todo mundo, botam o gorro e começam a se esfregar, né? Então é primeiro o EPI. Depois eles começam a se esfregar. Lavar as mãos. O que em Grey's Anatomy falar, tipo, começa a se esfregar, você não sabe, né? Mas eu tô falando de se esfregar real o braço com a escova. Depois, vestir o jaleco cirúrgico, que
E aí, no caso, é um jaleco estéreo, né? Que você faz aquele procedimento de já tá com a mão lavada e você entra no jaleco, né? Com todo o cuidado para não tocar sua mão em outros lugares indevidos e contaminar o jaleco que está estéreo. Como, por exemplo, arrastar o jaleco no chão. Então, isso aí é uma paramentação cirúrgica, tá? E depois, por último, calçar a luva cirúrgica, que a gente esquece que não pode pegar por fora, tem que pegar, né, por dentro e acaba pegando por fora e joga fora e o ciclo sem fim, né, da luva cirúrgica. Eu, pelo menos, uma vez a cada 10, eu acho que eu calço a luva errado. Enfim. A sequência está correta em letra... Ó, tá vendo? A animação tá errada. Letra B. Então, não trabalharei nesse tipo de animação. Tentei mudar a animação, eu colocava aquele quadrado horrível, né, que fica assim, tipo... Aí eu tentei fazer um negócio sutil, mudando a cor da letra, e não tivemos sucesso, já em 2 questões. Então, não será mantido esse padrão na próxima aula. Tá preocupado com a chuva, né? Eu também tô. Tá com a cabeça na chuva e não na biossegurança. Eu também. Devo assumir que estou bem preocupada com as árvores no meu caminho. Bom, não quero pensar na chuva. Risco biológico. Isso é o que tem mais caído, tá? E tem mais caído a hepatite. Agora eu vou ficar concentrada no barulho da chuva, batendo na janela. Vou esquecer toda a aula agora, que eu tô preocupada se meu ônibus vai capotar ou não em alguma curva, porque a estrada vai estar com aquela película fina, que é pior do que a enchente. Você já sabe que a película fina é pior que a enchente, né? Porque é mais liso. Enfim. Eu assisto muito jornal, eu não deveria assistir jornal. Então, risco biológico. Quais são as principais vias de transmissão para o dentista? Principalmente a via aérea. A gente sabe hoje, né? Aliás, não, desculpa. Principalmente a via de sangue e outros fluidos, que no caso, principalmente fluido, saliva. Que a gente achava que era sangue, mas geralmente quem vê sangue corre de sangue. Então você só se inocula com sangue se você realmente se cortar, em geral. Mas saliva a gente não vê e acaba negligenciando um pouco, tá? Mas também não se pode esquecer da via aérea, que é importante, e do contato direto e indireto com o paciente. Uma distinção que pode ser cobrada, porque é minuciosa, gotículas e aerosóis, né? Gotículas são grandes, aerosóis são pequenos. É só lembrar que o desodorante é em aerosol e você não vê as gotinhas do desodorante. Então o aerosol é menor. E o problema do aerosol é porque ele viaja longe. Então você é odontopediatra, tem aquele ursinho na última prateleira, né? Tem aquele Minecraft para fazer a criança aderir ao tratamento, e tem aerosol lá no Minecraft, né? Tem aerosol no chão, tem aerosol no teto, em todo lugar, tá? Daí a preocupação de você não ter muitos adornos no seu consultório, por conta dos aerosóis. As gotículas são pesadas, é só lembrar da gente quando está pesada que não consegue ir muito longe, né? Então elas não vão muito longe. E são mais visíveis, então facilmente removíveis, né? Os aerosóis frequentemente formam películas que você não consegue ver, e aí torna mais difícil que você retire essas películas, porque você está vendo as películas. Eu tô pensando na gotículas de chuva. Tá me desconcentrando muito esse barulho. Mas eu vou aumentar o ar para o ar fazer mais barulho que a chuva. O que a gente faz para diminuir risco de transmissão aérea, né? Bom, sempre tem a lambança, né? Pessoas lambonas em consultório. Eu sou muito lambona em consultório. Eu não fiz dentística, graças a Deus, porque meus trabalhos eram ótimos. Ficavam bem perfeitos, pareciam tipo Mentex. Então eu sou uma pessoa que suja tudo, que não tem muito cuidado com as coisas, então eu me paramento toda já para me prevenir com a minha própria lambança. Uma coisa que acontece muito é a pessoa, a louca da seringa, tríplice, que joga a tríplice lá e vai a louca da tríplice, que vai jato para tudo que é lado. Ainda tem a louca da tríplice que faz o spray, que é proibido. Você gosta do spray? Louca da tríplice. Depois de uma limpeza. Porque dá uma sensação de limpeza maravilhosa. Parece tipo lava-jato.
Mas tipo Lava Jato, quando você leva o carro e dá aquele negócio e fica assim, gente, que ótimo. Porém, limpa tão bem que limpa até a hepatite pra gente. E sai a hepatite, sai tudo, né? Limpa super bem. Então, não pode usar a tríplice em função spray. É uma das precauções, então lembra disso. Sugadores de alta potência, né? Quem trabalha em posto de saúde sabe que isso é uma realidade. Não. Então, o ideal seria todo mundo ter uma bomba a vácuo que não deixasse que acumulasse saliva, em primeiro lugar, né? Mas, então, essa é uma precaução, né, para diminuir o risco. Dique de borracha, que é uma coisa também que é uma coisa bem acadêmica, né? Que na vida real, pouquíssimo lembrado por todos. Geralmente o endo lembra mais. E regular a saída de água. Tem gente que gosta da caneta, o quê? Explodindo de água, né? Você volta a gravar um clipe com a caneta lá e você dançando no ventilador com a caneta. Não pode. Você tem que regular também para que não saia muita água, tá? Então, se você acaba o procedimento com a sua máscara molhada, não é um bom sinal. Máscara e óculos todo embaçado é um sinal de que você está sendo essa pessoa que você não deveria ser, tá? Uma coisa que você pode fazer também para minimizar é fazer a higienização do paciente antes, né? O pedir para o paciente escovar os dentes antes. Muitos fazem, já, né? Inclusive só o fazem quando vão ao dentista, né? Então, geralmente fazem, mas pedir para bochechar um antisséptico com clorexidina antes ajuda, já que você vai ser uma mona, então você dá um clorexidina para dar, né, um grau no paciente. Manter o ambiente ventilado. Então, sempre que possível, abrir a janela, né, para que o ar circule. Usar máscara de proteção e óculos de proteção. E evitar contato com pacientes suspeitos, né? Aí, em algumas especialidades, isso é mais verdade. Por exemplo, pacientes especiais, pacientes infectados, e tem estomatologia, né? Que tem todo o contato com questão de tuberculose, sífilis, enfim, tudo isso. Então, a gente evita, sempre possível. Mas, se necessário atender, tomar as medidas de precaução. Tuberculose tem que usar a máscara bico de pato, né? Quando tem infecção sabida, tem que usar a máscara bico de pato, porque essa máscara não protege, tá? As principais doenças transmitidas por via aérea. Doença meningocócica, que pode evoluir para sepse. Então, a Anvisa, ela já toca o terror do mais improvável. Ela pode evoluir, mas é bastante improvável que evolua para sepse, tá? Geralmente, o portador é até assintomático e é um vírus, né, que ocorre pelas secreções da orofaringe. Então, o paciente tosse, né, e durante o procedimento, ou ele tem tossiu e tem aquela secreção ainda na boca, e você inocula lá a água e voa tudo, tá? Tuberculose, transmitida até pela fala, né, pelas gotículas, tosse e espirro. Gripe, altamente contagiosa. Mononucleose, né, que estava passando bem-estar dia desses, e nunca é um dentista falando, mas tudo bem. Estava passando sobre a questão da transmissão em consultório da mononucleose. Rubéola e sarampo, que são doenças virais agudas, sendo que a rubéola, uma das precauções é nunca atender criança junto com grávida. Se você atende muita criança no consultório, nunca marcar ela em mesmo horário que grávida, porque a rubéola é mais prevalente em criança, e em grávida são as piores consequências da rubéola. Então, se elas ficarem na sala de espera juntos, aquela criança demoníaca, que mexe em tudo, cospe em tudo, faz tudo, enfim. Você aumenta a possibilidade da grávida entrar em contato e contrair a doença, tá? Caso ela não seja imunizada. E aí os dois grandes hits, né, infelizmente, da clínica odontológica, que é HIV, né, e hepatite, tá? Essas duas doenças podem ser transmitidas de diversas formas.
por exemplo, por via percutânea, ou seja, você teve solução de continuidade na pele, então você teve um corte e introduziu o micro-organismo, tá? Mucosa, isso é mais verdade no caso da hepatite B, tá? Então, na mucosa íntegra, você pode ter contaminação. Cutânea, contato com pele não íntegra. Então, na sua testa, se cair, não é preocupante, mas se tiver a espinha que você mexeu, é preocupante, porque a pele não está íntegra, tá? Mordeduras humanas é uma questão de risco, tem que se avaliar. Se mordeu real ou só deu aquele susto, né? Ou seja, se teve solução de continuidade, sangue exposto, enfim. Bom, as hepatites cada vez tem aumentado, né? Vai chegar no Z o número de hepatites. Na época do manual da Anvisa, o que cai em concurso, ela parou no E, tá? Mas já tem outros tipos de hepatite rolando aí. Em consultório ainda, mesmo atualmente, né? Com os novos tipos sendo descobertos, em consultório a preocupação é a B, tá? Por quê? Porque ela é transmissível pela saliva, o que a C não é, e ela pode causar morbidade, né? Que levar até cirrose, enfim, problemas hepáticos graves. As hepatites, elas têm períodos prodrômicos, que a gente já conhece lá da herpes, né? Aquela questão de pródromo, que é o que acontece antes da manifestação clínica, que é febrículas, ou seja, febre baixa, anorexia, náusea, às vezes vômito e diarreia, né? Cefaleia, mal-estar, astenia, né? Que é a indisposição, e a fadiga também. Na fase clínica, redução dos sintomas, surge a icterícia, que é quando você claramente sabe que o paciente tem hepatite. Mas muitos ainda estão no pródromo ou estão numa fase subclínica, né? Ou seja, o paciente tem hepatite, mas ele não tem os sinais externos da hepatite, que é aquele olho amarelado, a pele amarelada. A hepatite A, muita gente teve. E muita gente teve porque é de uma... Como é que se fala? Você quer me dizer como é que se fala? É de uma... É assim que se fala. Tipo, na hora... É de uma distribuição mais ampla, por assim dizer. Por quê? Porque ela está na água e nos alimentos. Então, ela é mais facilmente... Gente, tá faltando todas as... Parece que eu tô com aquela doença que a pessoa tá pensando e eu não começo a falar. Propagada, difundida? Propagada, isso. Ela é mais facilmente adquirida, porque não é adquirida que se fala, entendeu? O indivíduo se infecta mais facilmente, tá? Então, muita criança teve hepatite e isso não teve grandes consequências, porque ela é autolimitada, tá? Então, mas se você tem hepatite, você tem que ser afastado do trabalho. Por mais que ela não seja tão grave e seja autolimitada, mesmo depois da redução da icterícia, você tem que ser... você fica ainda uma semana após a redução da icterícia. Por quê? Porque mesmo sem o sintoma clínico, o vírus está presente. Gostei que você está se esforçando para acompanhar a aula, mesmo com muito sono, e foi buscar um balde de café. Eu estou amando muito essa consideração. Se você dormir, eu não vou ficar chateada. Eu não sou professora que fica chateada quando a pessoa dorme. Eu dou aula de ética. Muitos alunos dormem. Então, eu não fico chateada. Eu juro que eu não fico. Porque eu sei que é difícil. Às vezes é barra. Hepatite B. Já fui aluna. Eu tenho empatia. Hepatite B. É o grande problema de clínica odontológica. Ela tem transmissão parenteral, sexual e vertical. E o risco da contaminação pelo HBV, ela está relacionada ao grau de exposição ao sangue no ambiente de trabalho e também a presença ou não
do antígeno. As exposições percutâneas, a infectividade, isso tende a ser muito cobrado. Esses percentuais tensos aí. Tipo, quantos por cento tem chance de se contaminar? Então, isso vocês têm que sublinhar, porque a tendência atual é se perguntar mais isso. Então, 6 a 30% de exposições percutâneas vão ser positivas para hepatite, com a presença do HBeAg. A gente vai ver hoje os antígenos da hepatite. O HBeAg é um antígeno de uma proteína. Vou logo anotando, porque depois confunde. O HBeAg é da proteína associada ao core. O core, se você é British. Quem faz academia ou algo do tipo sabe que core é abdômen. Já fizeram exercícios para fortalecer o core. Então, core é tudo que é central. Então, no vírus, é a parte interna do vírus. Então, o vírus ele tem uma parte central que é envolta por um envelope. Então, a gente tem o primeiro antígeno que a gente vai falar aqui, que é o HBeAg, que é o antígeno da proteína associada ao core. Que quando ele está em autotitulação, quer dizer que o vírus está replicando muito, certo? Então, isso aqui é igual a replicação. Por isso que ele fala no manual da Anvisa que se você tiver positivo, se o paciente for positivo para o vírus, ou seja, tem um sangue do paciente e ele teve vírus presente, com presença desse anticorpo, desse antígeno aqui, porque isso é um antígeno, tá? Vou até colocar aqui, que isso não tem na apostila, porque isso é da faculdade. Antígeno, anticorpo. O antígeno, ele é a parte infectante, né? Então, ele é o que você não tem, tá? Ele é aquela coisa que invadiu sempre. Então, isso aqui, por exemplo, é um antígeno, tá? É um antígeno do vírus. O anticorpo é o que a gente produz para defesa. Então, sempre que é um anticorpo, você tem anti alguma coisa. Então, se isso aqui fosse um anticorpo, seria anti-HBeAg. Tá? Só para não confundir antígeno e anticorpo. Então, uma pessoa que tem portadora do vírus de hepatite B, ela vai ter esse HBeAg? Sim. Se ela estiver em fase de replicação. Porque como, não sei se você tinha saído na hora, a hepatite ela é cíclica, né? E ela tem um período que você pode estar subclínico e não está tendo uma replicação muito grande. E aí, você não detecta esse, mas você tem como detectar outros, tá? Esse é um dos. Que o manual fala, por que ele fala? Porque se ele fala que de 6 a 30% de chance de você pegar se o paciente tiver esse vírus. Por quê? Esse antígeno, porque quer dizer que está replicando muito, então sua chance aumenta, tá? Tá aí, reflete uma alta taxa de replicação, tá? E aí, a preocupação, que até no fluido sinovial intraarticular o vírus da hepatite fica. Então, ele é um vírus que ele não é trófico para um ambiente específico. O que quer dizer isso? Quando um vírus é trófico para um ambiente específico, ele só se encontra naquele ambiente, certo? O vírus da hepatite não, ele não tem preferência. Então, ele está em vários lugares. E aí, leite, líquido biliar, né? Fluido cérebro espinhal, saliva, sêmen, suor. Então, você, se não for vacinado, você está se expondo a diversos riscos. Você pode pegar de diferentes formas, tá? E já se sabe hoje que a maior taxa de... E aí tem diversos estudos aí publicados de que a maior taxa é por transmissão por gotícula de saliva e não por sangue. E ele pode ser até na pele íntegra? Pode contaminar? Porque ele explicou antes lá que é menor, mas então ser menor permite, né? Menor contato com a pele. Ele pode infectar a pele íntegra, mas é bastante improvável, tá? É porque ele é mais resistente do que o vírus HIV. O vírus HIV em pele íntegra, ele não dura nem 5 minutos. Então, ele pode.
mas é bastante improvável. O HBV, em temperatura ambiente, pode sobreviver em superfícies até uma semana. Então, daí a questão de descontaminar as superfícies e ser bastante cauteloso em relação ao manejo, né, do consultório em relação à biossegurança. Tá, aí isso é o que eu já falei. Apesar da exposição percutânea ser um dos mais eficientes modos, então qual é o modo mais eficiente? É você se furar, certo? Então o modo percutânea é o mais eficiente, mas é o menos comum, porque a gente toma muito cuidado para não se furar. Então acidentes perfurocortantes são relativamente comuns, mas são mais improváveis do que a contaminação por saliva, tá?